42. Tradições fatais. Na esperança de encontrar Jesus por ocasião da Páscoa, os escribas e fariseus prepararam uma armadilha para ele. Porém, Cristo, conhecendo o plano deles, preferiu estar ausente dessa reunião. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Sendo que ele não ia para onde eles estavam, foram até Jesus. Por algum tempo, parecia que o povo da Galiléia o aceitaria como o Messias, destruindo o poder dos líderes naquela região. A missão dos 12, indicando a extensão da obra de Cristo e pondo os discípulos mais abertamente em conflito com os rabinos, despertara novamente a inveja dos líderes religiosos em Jerusalém. Os espias por eles enviados a Cafarnaum, no princípio do ministério de Jesus, os quais tentaram estigmatizá-lo como violador do sábado, haviam sido confundidos. Mas os rabinos estavam determinados a executar seu propósito. Enviaram outra delegação para vigiar seus movimentos e encontrar algum motivo de acusação contra ele. Como anteriormente, o motivo de queixa foi sua desconsideração pelos preceitos tradicionais que sobrecarregavam a lei de Deus. Supostamente, eles se destinavam a preservar a observância dos mandamentos, mas eram considerados mais sagrados do que a própria lei. Quando em choque com os mandamentos dados no Sinai, dava-se preferência aos preceitos rabínicos. Entre as observâncias mais fortemente acentuadas estava a da purificação cerimonial. A negligência das formalidades observadas antes de comer era considerada um pecado hediondo, que devia ser punido tanto neste mundo quanto no futuro. E julgava-se também uma virtude destruir o transgressor. As regras sobre purificação eram inúmeras. A vida inteira não era suficiente para aprender todas elas. Aqueles que procuravam observar as exigências dos rabinos viviam em constante luta contra a contaminação cerimonial, em uma interminável série de limpezas e purificações. Enquanto o povo se ocupava com insignificantes distinções e observâncias não exigidas por Deus, sua atenção se desviava dos grandes princípios de sua lei. Cristo e os discípulos não observavam essas limpezas cerimoniais, e os espias tomaram essa negligência como pretexto para acusá-los. Não atacaram a Cristo diretamente, mas se dirigiram a ele, criticando os discípulos. Na presença da multidão, disseram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Sempre que a mensagem da verdade se apresenta às pessoas com poder especial, Satanás desperta seus agentes para disputarem sobre qualquer ponto de pouca importância. Procura assim desviar a atenção do verdadeiro assunto. Sempre que se inicia uma boa obra, há pessoas prontas a provocar discussões sobre formalidades e detalhes técnicos, com o propósito de desviar a mente das realidades vivas. Quando parece que Deus está prestes a atuar de maneira especial em benefício de seu povo, este não deve se envolver em controvérsias que só arruinarão a vida das pessoas. As questões mais importantes para nós são: creio eu com salvadora fé no Filho de Deus? Minha vida está em harmonia com a lei divina? Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Jesus não fez nenhuma tentativa para se justificar, nem para justificar os discípulos. Não se referiu às acusações que lhe eram feitas, mas começou a mostrar o espírito que movia esses ardorosos defensores de ritos humanos. Deu-lhes um exemplo do que estavam repetidamente fazendo e que tinham feito inclusive antes de ir procurá-lo. Rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ele afirmou: Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe.
Deixavam de lado o quinto mandamento como não sendo de qualquer importância, mas eram rígidos demais em executar a tradição dos anciãos. Ensinavam ao povo que a dedicação de sua propriedade ao templo era um dever mais sagrado que o próprio sustento dos pais, e que, por maior que fosse a necessidade, seria um sacrilégio dar ao pai ou à mãe qualquer parte do que fora assim consagrado. Bastava um filho desobediente proferir a palavra corbã em relação aos seus bens para dedicá-los a Deus, podendo assim conservá-los em sua posse enquanto vivesse, e depois de sua morte, ficariam pertencendo ao serviço do templo. Dessa forma, tanto em vida quanto na morte, estavam na liberdade de desonrar e prejudicar os pais, sob suposta devoção a Deus. Nunca, por atos ou palavras, Jesus diminuiu a obrigação do ser humano de apresentar dádivas e ofertas a Deus. Foi Cristo quem deu todas as instruções da lei quanto aos dízimos e ofertas. Quando esteve na terra, contemplou a mulher pobre que deu ao tesouro do templo tudo o que tinha. Mas o aparente zelo dos sacerdotes e rabinos era um fingimento para acobertar seu desejo de se engrandecer. O povo era enganado por eles. Suportava pesados encargos que Deus não lhe impusera. Os próprios discípulos de Cristo não estavam totalmente libertos do jugo posto sobre eles pelos preconceitos herdados e pela autoridade dos rabinos. Revelando o verdadeiro espírito desses líderes religiosos, Cristo buscava livrar da escravidão da tradição todos os que verdadeiramente desejassem servir a Deus. Hipócritas, disse ele, dirigindo-se aos espias, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. As palavras de Cristo eram uma acusação a todo o sistema do farisaísmo. Ele declarou que, ao colocarem as próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabinos estavam pondo-se também acima de Deus. Os enviados de Jerusalém ficaram cheios de raiva. Não podiam acusar a Cristo de transgressor da lei dada no Sinai, pois ele falava como defensor dessa lei, contra as tradições deles. Os grandes preceitos da lei, apresentados por ele, ficavam em chocante contraste com as insignificantes regras de origem humana. Ao povo e depois mais plenamente aos discípulos, Jesus explicou que a contaminação não vem do exterior, mas do interior. Pureza e impureza pertencem ao coração. É o ato perverso, a palavra ou pensamento mau e a transgressão da lei de Deus, não a negligência de cerimônias externas criadas pelo homem que o contamina. Os discípulos notaram a fúria dos espias, ao serem expostos seus falsos ensinos. Viram os olhares irados e ouviram as palavras de descontentamento e vingança que murmuravam. Esquecendo quantas vezes Cristo dera provas de ler os corações como um livro aberto, falaram com ele sobre o efeito de suas palavras. Esperando que ele acalmasse os enraivecidos juízes, disseram a Jesus: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Cristo respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Os costumes e tradições tão altamente considerados pelos rabinos eram deste mundo, não do céu. Por maior que fosse sua autoridade para com o povo, não podiam resistir à prova da parte de Deus. Cada invenção humana que tem substituído os mandamentos de Deus será sem valor naquele dia em que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A substituição dos preceitos de Deus pelos dos homens ainda não cessou. Mesmo entre os cristãos, existem instituições e costumes que não têm melhor fundamento que as tradições dos pais da Igreja. Essas instituições, baseadas em autoridade meramente humana, têm substituído as que foram estabelecidas por Deus. As pessoas se apegam às suas tradições e reverenciam seus costumes, nutrindo ódio contra os que procuram mostrar-lhes que estão em erro. Nesta época,
Quando somos orientados a chamar a atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, vemos a mesma inimizade que se manifestava nos dias de Cristo. Sobre o povo remanescente de Deus está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No entanto, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Em vez da autoridade dos chamados pais da Igreja, Deus nos pede para aceitar a palavra do Pai Eterno, o Senhor do céu e da terra. Somente nela se encontra a verdade sem mistura de erro. Davi disse: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Que todos os que aceitam a autoridade humana, os costumes da Igreja ou as tradições dos pais, prestem atenção à advertência contida nas palavras de Cristo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.